Amém, meu povo? Vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem compartilhado conosco nesses dias. Muito obrigada, Jesus, por falar ao nosso coração, Senhor Jesus, nos edificar como igreja. Eu oro para que o Senhor continue falando nessa noite conosco, Senhor Jesus, para que a Tua palavra seja como fogo aos nossos corações, Senhor Jesus. Eu oro para que o Senhor nos confronte, Senhor Jesus, nos faça repensar a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa devoção, a afeição do nosso coração diante do Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de, Senhor Jesus, de compartilhar da Tua palavra. Eu dou licença ao Senhor, Espírito Santo, para que seja o Espírito de Deus falando através de mim. Que a Tamara diminua e o Senhor cresça, Deus. Que o Senhor venha ajeitar os nossos corações conforme a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém, minha gente. Eu vou dar só uma relembrada nos pontos que a gente falou da semana passada, porque essa é a parte 2 da ministração. Então, na semana passada, a gente leu Colossenses 1, do versículo 15 ao 23. Eu vou ler ele de novo, porque a gente vai continuar na mesma mentalidade de Colossenses. Diz assim, Colossenses 1, do versículo 15 ao 23. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-lo diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar na esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, de qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a gente falou sobre a apresentação como Paulo, né? Ele vai distinguir a pessoa de Cristo, né? Ele vai falar aqui do Deus invisível, primogênito de toda a criação, vai falar que todas as coisas foram criadas nele, para ele, e ele vai descrever ali a soberania de Cristo, toda a majestade que está sobre a pessoa de Cristo. Então a gente falou, o nome desse sermão é o quê? A devoção ao Cristo imaginado versus a devoção ao Cristo revelado. A gente está trabalhando aquele assunto onde a gente está falando que existe um Deus criado na nossa imaginação, que por mais que seja voltado o nosso entendimento, a nossa imaginação para o Deus verdadeiro, ele muitas vezes é um Deus criado que atende às nossas expectativas. E esse Deus criado que atende às nossas expectativas, de acordo com a nossa imaginação, a nossa criação, a nossa cultura, a forma como a gente foi ensinado o Evangelho, nem sempre é o Cristo das Escrituras. Então, até quando a gente está devolvendo a Deus a nossa devoção com a imagem de Cristo e a imagem de Deus distorcida, nós estamos praticando idolatria. Porque nós estamos devotando o nosso coração a um Deus criado na nossa imaginação, por mais que seja ligado, intencionalmente apontado para o Deus verdadeiro. Então, existe uma opinião de Deus sobre si mesmo, e é essa opinião, a forma como ele se revela, que é o entendimento que nós devemos ter. Então, a gente falou sobre o coração humano, que sempre fabrica deuses, né? O João Calvino, ele sempre fala, tem uma frase que fala sobre isso, né? O coração humano é uma fábrica de deuses, porque a nossa natureza, ela busca a dedicar o nosso coração a algo, a devotar o nosso coração a algo, porque isso faz parte da nossa natureza. Nós fomos criados para Deus. E quando nós não estamos devotando a nossa vida a Deus, nós vamos fazer isso com qualquer outra coisa. Porque nós fomos criados para alguém. E se nós não estivermos com o nosso coração nesse alguém, nós iremos colocar o nosso coração em qualquer outra coisa.
Então, a gente falou também sobre o Cristo que muitos aprenderam a seguir, que está ligado ao Cristo imaginado, está ligado ao movimento neopentecostal, que a gente até fez um encontro ontem para falar sobre isso, a mentalidade de que você pode mudar a realidade se você falar em nome de Jesus. E esse Cristo, né, aonde você acha que você pode, a realidade ao nosso redor pode ser mudada através de um declarar, de um profetizar ou de não falar palavras negativas, não é o Cristo das Escrituras, né? O Cristo das Escrituras é o Cristo apresentado, por exemplo, em Colossenses aqui, que a gente acabou de ler. Então, outra coisa que a gente falou também é um ensinamento do Tozer, que é até um livro que eu estou trabalhando com as meninas no Clube do Livro, que chama O Conhecimento do Santo. E esse livro, ele permeia todo o seu entendimento com base numa frase do Tozer, né, que ele fala assim, ó, aquilo que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. E ele constrói todo o livro falando e construindo o pensamento no Cristo verdadeiro e desmistificando o Cristo criado na geração, na igreja contemporânea de hoje. Então a gente também falou sobre isso. A gente também falou sobre o ídolo mais sofisticado da história, que é quando a idolatria, né, nós pensamos em idolatria, a gente imagina imediatamente estátuas, a gente imagina que idolatria, a mais perigosa pode ser adorar um deus de pedra e por aí vai. Mas a idolatria mais perigosa, ela é feita de ideias. Né, a imagem distorcida de Deus, né, a imagem de informações sobre Deus que não revelam o Cristo das Escrituras é um tipo de idolatria. Então, por mais que a gente esteja intencionado em adorar o Deus verdadeiro, se a nossa imagem desse Deus estiver deturpada, nós estaremos cometendo idolatria, porque nós estaremos adorando um outro Deus, que não é o Deus das Escrituras. Então, com base nisso, eu quero começar, para a gente poder falar na parte 2, para a gente continuar a falar sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre a profundidade da nossa antiga condição e a grandeza da reconciliação. A gente só tem dimensão, às vezes, da contemplação do tamanho de Deus quando a gente entende o tamanho da nossa condição pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela não é só cometer coisas erradas, não é só sobre fazer coisas erradas, ela é uma condição. Nós estamos debaixo de uma condição pecaminosa. Então, se a gente busca viver uma fé onde a gente quer encontrar prazer, onde a gente quer ser motivado emocionalmente, por exemplo, a vir congregar, a estar em comunhão, a estar entre os irmãos, em amar a igreja, em ser generoso, em contribuir em qualquer outra coisa dentro do evangelho, a gente não vai conseguir perseverar, porque nós estamos debaixo de uma condição pecaminosa. Tudo que nós fazemos é debaixo de uma vontade de dobrar o nosso espírito, dobrar a nossa carne, dobrar as nossas emoções diante do senhorio de Cristo. Então, por isso que é uma fé racional, por isso que é uma fé pensante. Porque se fosse uma fé motivacional, ela seria motivada, né, a nossa motivação em perseverar diante de Deus, ela estaria dependendo de dopamina 24 horas. Precisaria ter um dó menor tocando agora, a gente precisaria estar sentindo Deus. E o que mais carece a igreja de hoje, mundialmente, não é sobre sentir Deus, é sobre conhecer a Deus. E a gente conhece a Deus através das Escrituras. Então a gente vem falando muito sobre a questão do movimento neopentecostal, que está incluso aí a teologia da prosperidade, da confissão positiva, da vitória, e por aí vai tantos ramos que tem dentro dela. E às vezes, a gente enquanto cristão, a gente quer conhecer todas as linhas de heresia que existe para a gente tentar cair o menos possível em todas elas. Mas não é assim que a gente vai conseguir distinguir a palavra de Deus ou conseguir perseverar na fé. Porque existem mais de 1000 religiões baseadas na Bíblia. Então não é sabendo os ramos de heresia ou de movimentos que distorcem a palavra de Deus que vai fazer com que a gente persevere em agradar a Deus. É conhecendo o verdadeiro evangelho. Ao invés de passar a vida querendo conhecer movimentos que podem ferir a doutrina de Deus, nós precisamos gastar a nossa vida em conhecer ao Senhor e fazer Ele conhecido. Então eu quero ler com vocês, continuando Colossenses, agora a gente vai ler Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22.
Colossenses capítulo 1, versículo 21 e 22. Diz assim, ó. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aí eu quero ler com vocês alguns pontos que eu coloquei na introdução para a gente começar a entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Né? O que verdadeiramente ele está querendo ministrar a essa igreja, ministrar ao nosso coração. Então, olha só. Existe uma mudança belíssima acontecendo na argumentação de Paulo nessa passagem. A gente leu a passagem anteriormente, né? Do capítulo 1, onde ele fala, ele apresenta a imagem do Deus invisível, ele fala sobre a soberania, a supremacia de Deus, e ele continua fazendo ali uma argumentação que vai complementar essa primeira parte que a gente leu. Então, até aqui, o apóstolo ele respondeu a pergunta quem Cristo é. Mas agora ele vai responder uma outra pergunta. O que esse Cristo fez por nós? Essa passagem que nós lemos vai apresentar a remissão dos nossos pecados, vai apresentar a condição de Cristo em se entregar em favor de nós. Né? Então, isso vai começar a ser discorrido a partir de agora. Então, olha só, perceba como Paulo conduz a igreja. Ele nunca começa no homem, ele começa em Cristo. Porque toda antropologia bíblica, quando a gente fala de antropologia, o que a gente está falando? O que é antropologia? É o estudo das culturas humanas. Mas quando a gente fala de antropologia bíblica, a gente não pode estudar qualquer cultura que nasça da soberania de Deus sem estudar cristologia, que é a pessoa de Cristo. Então, a antropologia bíblica ela vai estar ligada à pessoa de Jesus, ela vai estar ligada à pessoa de Cristo. Então, para a gente poder entender o que Paulo está querendo dizer aqui, a gente precisa entender a pessoa de Cristo. Nós só entendemos quem somos quando primeiro entendemos quem Cristo é. Ou seja, primeiro nós temos um encontro com Cristo, nós conhecemos a Cristo, nós aprimoramos, aguçamos o nosso conhecimento de Cristo. Depois disso, nós começamos a entender quem nós somos diante de Deus. Então, olha só, esse é um dos grandes problemas da espiritualidade moderna. Ela começa perguntando, como melhorar a minha vida? Como ser feliz? Como vencer? Como realizar os meus sonhos? Mas a Bíblia começa diferente. Ela pergunta, quem é Cristo? E somente depois responde quem nós somos diante dele. Porque tudo parte de Cristo. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Se tudo foi feito para ele, nós fomos criados com uma intenção de sermos dedicados intencionalmente para a glória de Deus. Então, o Cristo imaginado, ele coloca o homem no centro e o Cristo revelado coloca Deus no centro. Essa sempre vai ser a diferença do Cristo imaginado, do Cristo pregado pela cultura gospel e o Cristo revelado nas Escrituras. Então, essa pequena é somente quando Deus ocupa o centro é que finalmente entendemos quem realmente somos. Então, eu vou começar a pegar, a partir de agora, palavras dessa passagem que a gente leu, para a gente poder entender, para a gente poder fazer uma análise desse versículo e entender o que verdadeiramente Paulo está querendo dizer com isso. A primeira palavrinha que eu quero pegar aqui é outrora. Olha só. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. Olha só. Paulo inicia dizendo, e a vós outro também, que outrora. Essa pequena palavra merece nossa atenção. Paulo está lembrando a igreja de quem ela era. Observe que ele não diz para humilhá-los, nossa, trava-língua pesada agora, nem para produzir culpa diante da condição pecaminosa que elas estavam vivendo. Mas ele faz isso para produzir gratidão.
Ou seja, todas as vezes que a gente precisa, na nossa autoanálise diante de Deus, a gente perceber que nós não estamos nos movendo por gratidão diante de Deus, nós precisamos nos lembrar da condição que nós estávamos antes de conhecer a Cristo. Nós precisamos nos lembrar na vida que nós estávamos levando quando nós não conhecemos a Cristo ainda. Então, Paulo está lembrando a igreja que antes deles experimentarem, viver a santidade de Deus, o conhecimento de Deus, eles eram inimigos de Deus. E isso é muito sério, porque inimizade significa separação total. Nós éramos separados totalmente de Deus. Então, olha só, o diabo lembra o passado para nos aprisionar, para nos causar culpa, para nos causar um sentimento de indignidade, como se nós pudéssemos ser dignos de estar na presença de Deus, mas tudo foi conquistado na cruz. Mas o Evangelho lembra o passado para ampliar nossa admiração pela graça. Quanto maior a nossa consciência da profundidade do poço de onde fomos retirados, maior será a nossa alegria pelo Salvador que nos resgatou. Quanto mais nós temos consciência de onde o Senhor nos resgatou, mas nós vamos ter uma amplitude de visão do senhorio, da graça, da justificação, da remissão diante de Deus. Então é exatamente por isso que Paulo constantemente relembra a antiga condição dos crentes, não para que vivam olhando para trás, mas para que nunca deixem de se maravilhar com a cruz, como escreveu John Newton, o autor de Amazing Grace, aquela canção famosa. Ele escreveu uma certa frase: não sou o homem que deveria ser, nem o homem que desejo ser, mas já não sou o homem que um dia fui, pela graça de Deus, hoje eu sou outra pessoa. É entender a condição que nós estávamos e nos maravilhar com aquilo que Cristo fez na nossa vida. Porque às vezes o triunfalismo que está pregado no Evangelho é se você está conquistando coisas maravilhosas, se você está vivendo coisas extraordinárias, coisas que poucas pessoas vivem, se você está morando no melhor bairro da cidade, tem o melhor carro, fazendo a melhor coisa, frequentando os melhores lugares. Isso não é representação da presença de Deus. Quando nós olhamos para a condição que nós estávamos antes de conhecer a Cristo, nós não só temos que ter um sentimento de gratidão, nós precisamos entender que nós éramos inimigos de Deus. Quem te salva de Deus, Savino? Quem pode nos salvar da ira de Deus, se não for uma intervenção do próprio Cristo? Então, olha só, essa consciência vai produzir em nós humildade diante de Deus. Então, o primeiro ponto, aqui a gente encerra a introdução. O Evangelho começa com um diagnóstico. Olha só, vivemos numa cultura que prefere ouvir boas notícias antes de escutar más notícias. A gente tem uma cultura, tem duas notícias para te dar. Tem uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? A primeira boa. Nós estamos sempre motivados a buscar algo bom, algo que satisfaça, algo que surpreenda, algo que seja além do que eu possa imaginar. A gente não gosta de lidar com negatividade, porque na nossa mentalidade, muitas vezes, isso é energia, isso atrai coisas. Mas isso não é evangelho. Mas Deus faz exatamente ao contrário. O evangelho começa com um diagnóstico, pois somente quem conhece sua condenação entende a grandeza da justificação. Quando o evangelho, quando o Espírito de Deus, ele quer nos fazer pensar na grandeza de Deus, não é simplesmente apresentando primeiramente uma boa notícia. Não é somente falando da pregação do evangelho, o que já é um escândalo, mas é nos fazendo lembrar de o que seríamos se Cristo não tivesse intervido na nossa vida. Aonde estaríamos? Com quem estaríamos? O que estaríamos experimentando? Será que estaríamos vivos? A gente precisa perceber a graça de Deus nos mínimos detalhes. Então, somente quem reconhece a sua perdição compreende a beleza da redenção. É isso que Paulo vai fazer agora, quando a gente começar a trabalhar essas palavras. Então, olha só, a primeira coisa que a gente falou, outrora, que é o quê? Lembra quem você era antes de Cristo.
Você era inimigo de Deus, separado eternamente da presença de Deus. E agora, a segunda palavra, éreis estranhos. O primeiro diagnóstico é esse: nós éramos estranhos. A palavra utilizada por Paulo comunica a ideia de alguém completamente separado, alienado, excluído e distante. Aqui encontramos uma das maiores diferenças entre o evangelho bíblico e a espiritualidade contemporânea. Hoje, ouvimos frequentemente: todos somos filhos de Deus. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Biblicamente, isso não é verdade. Todos somos criatura de Deus, mas a filiação é fruto da união com Cristo. Todos nós fomos criados por Deus, mas só é filho de Deus quem compartilha da união com Cristo. Olha só o que está escrito em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A mensagem, se a gente prega um evangelho onde fala, não, que isso, fulano é filho de Deus, nós fomos adotados por Cristo, mediante a união com Cristo, mediante uma rendição diante de Cristo. Todos nós somos criaturas de Deus porque só há um Criador. Não há outro que possa ter criado qualquer outra coisa. Mas, filho de Deus, é necessário receber a Cristo para que Ele, através do seu poder, nos façam filhos de Deus, através da adoção. Eles se tornam filhos, não nascem naturalmente assim. Antes da reconciliação, éramos estrangeiros, não pertencíamos à família da aliança. Não participávamos da comunhão com Deus. Nossa condição era de afastamento. Essa verdade confronta profundamente o orgulho humano. Por que a gente gosta de falar? Todo mundo é filho de Deus. Porque a gente coloca Deus numa condição que, se ele é pai de todo mundo, como é que ele deixa alguns filhos? Como é que manda uns filhos para o inferno, manda uns filhos para o céu? A gente, enquanto pais e mães humanos, o filho pode ser o que for, pode ser bandido, pode ser o que for. Você nunca vai deixar de amar seu filho. Ele pode ser o que ele for, traficante, o que ele que se torne de ruim. Você vai continuar exercendo amor, misericórdia, perdão, amando incondicionalmente. Não é que o amor de Deus seja conquistado pela regrinha de viver uma vida ritualística perfeita. Mas a condição de filho se dá por aqueles que receberam a Cristo e vivem conforme isso. Então, o homem natural gosta de pensar que Deus apenas precisa ajudá-lo um pouco. A Bíblia diz algo infinitamente mais sério. Nós estávamos completamente separados da sua presença. E aí, joga todo aquele clichê que a gente conhece de aceita Jesus, de implorar para você ir para Jesus, porque a condição é que nós estávamos separados de Deus. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Nós não tínhamos onde procurar. Não tinha endereço, não tinha lugar para procurar Deus. Não havia como ligar, fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, não tinha como. Não tinha contato com Deus. É o Senhor quem escolheu nos resgatar na condição que nós estávamos. Então, a próxima reflexão é em cima da frase inimigos no entendimento. Olha só. Agora, Paulo vai ainda mais fundo. Não éramos apenas estranhos, éramos inimigos no entendimento. Paulo não diz que Deus era nosso inimigo, ele diz que nós éramos inimigos de Deus. Isso muda completamente a perspectiva, pois o problema da humanidade nunca foi apenas ignorar Deus, foi rebelar-se contra Ele. Foi da decisão do coração do homem abrir mão do Senhor. A Bíblia deixa claro que nós nos tornamos inimigos de Deus. E não Deus era nosso inimigo. Fomos nós que nos rebelamos diante da glória da pessoa de Cristo. Fomos nós que nos rebelamos debaixo
da soberania, da presença, da apresentação, do se revelar, de tudo que Deus é, de tudo que Deus havia construído nessa relação, fomos nós que abrimos mão. Deus nunca foi o nosso inimigo. Fomos nós que, diante da natureza pecaminosa que vivemos e da condição de pecado, nos tornamos inimigos de Deus. Então, olha só, essa inimizade acontece primeiro na mente, no entendimento, no coração e na vontade. No modo como enxergamos Deus. Aqui encontramos uma conexão extraordinária com o tema desse sermão. O homem caído nunca deseja conhecer a Deus como Deus realmente é. Pois foi conhecendo o Senhor como Ele verdadeiramente é que nós nos rebelamos contra Ele. Porque Ele não atendia às nossas expectativas. Expectativas de sonhos, de projetos, de emancipação, de controle sobre si mesmo. Porque a mentalidade pecaminosa é como se fizesse... E isso a cultura lá fora enxerga o crente como se fosse dessa forma. Como se fosse assim, Thales, você é um cara tão top, por que você é crente? Como se fosse assim, você tem um potencial tão grande, como se Deus camuflasse seu potencial, te diminuísse, sabe? E como se você não tivesse amarrado, como diz o Rodrigo, em coleiras religiosas, você fosse um tsunami. Mas nós só seremos esse tsunami se nós estivermos ligados a Cristo, porque fomos criados para Ele. Então ele prefere fabricar uma versão de Deus para si mais confortável. Porque qual que é a mentalidade hoje de alguém que está buscando uma igreja, de alguém que está buscando um lugar, alguém que está conhecendo o Evangelho? É procurar um lugar que atenda às suas expectativas. Existe uma pesquisa, Rodrigo, a gente estava até conversando com uma outra pessoa hoje de manhã, onde tem uma pesquisa recente que saiu, eu não lembro mais a fonte que é, mas que fala sobre o quanto que essa geração está mudando. O quanto que balada, noitada, lugares que viram à noite estão tendo que se reorganizar. Porque essa geração está mais saudável. Essa geração não quer perder a noite de sono mais. Essa geração come bem, se exercita, bebe água, gosta da higiene do sono. Essa geração quer investir no seu potencial. Essa geração busca espiritualidade. Afinal de contas, a espiritualidade é muito boa para a vida de alguém. Então, o Evangelho, o Cristo verdadeiro, se tornou uma mera espiritualidade. Um amuleto para se apegar. Enquanto que, na verdade, o Evangelho nos chama a um dobrar de coração diante de Cristo. Dobrar as nossas afeições, dobrar as nossas vontades, dobrar o nosso ego, a idealização da nossa vida, para devotar tudo isso, toda a nossa força em Cristo. Então, desde o Éden, o problema sempre foi esse. A serpente não apresentou um Deus inexistente, apresentou um Deus reinterpretado. E o homem acreditou. Desde então, a nossa mente natural vive produzindo versões de Deus mais agradáveis aos nossos desejos. É por isso tanta ramificação dentro do Evangelho. É por isso tanta ramificação de energia, de movimentos, de heresia, de linha escatológica que pensa para lá, que deturpa a palavra de Deus, ou então de linha que bota o homem no centro e tira a soberania, a supremacia de Cristo. Por quê? Todos estão formando um Cristo para si. E no final das contas, quem está nesse altar é o nosso coração. Então, como afirma João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Essa idolatria não consiste apenas em fabricar imagens de madeira ou de pedra, mas em produzir concepções falsas sobre Deus e, consequentemente, viver em rebelião contra Ele. Porque se devotar o coração a um Deus imaginado, um Deus criado, que não é o Deus das Escrituras, é o Deus formado pela cultura que eu nasci, pela forma como eu fui criado, como eu enxergo a religião e tudo mais, mas não um Deus conhecido nas Escrituras, como Ele se revela, como Ele fala que Ele mesmo é. Se nós estamos devotando e praticando idolatria, nós continuamos inimigos de Deus.
Por isso é tão perigoso uma visão deturpada do evangelho. Por isso é tão perigoso uma visão errada do Cristo verdadeiro. Porque por mais que você tenha boa intenção, você pode estar em rebelião contra Deus. É exatamente isso que Paulo escreve. Nossa inimizade era intelectual, moral e espiritual. Nós não apenas pecávamos, nós pensávamos contra Deus, amávamos contra Deus e escolhíamos contra Deus. Fazíamos escolhas, projetos, idealizações, construímos famílias, criamos filhos, fazemos empresa, vivemos igreja contra Deus. Como que o nosso coração se alinha com o Cristo verdadeiro? Estou sem Bíblia, já ia fazer assim. Através das Escrituras. Através de debruçar a nossa vida em conhecer o Senhor. Então, a próxima frase do versículo que a gente leu é aquela que fala assim, ó, pelas vossas obras malignas. Paulo continua, pelas vossas obras malignas. Observe a ordem. Primeiro a mente e depois as obras. Primeiro nós éramos inimigos no entendimento. Mente. Como nós pensamos Deus. Agora, pelas vossas obras malignas. Porque um pensar Deus deturpadamente constrói em nós obras malignas. Porque por mais que você ache que você está fazendo, construindo, ajudando pessoas com base no entendimento do Cristo que você tem, se esse Cristo não for o Cristo das Escrituras, você está fazendo obras malignas. Então, olha só. Esse é um princípio profundamente bíblico. O comportamento sempre nasce do coração. Jesus ensinou isso claramente. Olha só o que está em Mateus 15:19. Porque do coração procedem maus desígnios. O pecado nunca começa nas mãos, começa no coração. Nunca começa nos pés. Não é sobre somente ir em lugares profanos. Não é somente ir ou frequentar lugares promíscuos. Não é sobre somente ir em lugares que estão tendo, sei lá, qualquer outra coisa que não agrade e glorifique os valores e os princípios do reino de Deus. Mas começa nos nossos afetos. Como a gente constrói as nossas afeições por Cristo. Como a gente constrói as nossas afeições, a nossa imaginação, o nosso entendimento por Cristo. Isso é a forma que nós iremos construir com as nossas mãos obras, boas ou malignas. Então, olha só, nunca começa nas ações, começa na adoração. Se nós estamos devotando a nossa adoração a um Cristo imaginado, que não é o Cristo das Escrituras, nós estamos cometendo obras malignas. É por isso que toda transformação verdadeira precisa atingir primeiro o interior. É por isso que o maior impacto do Evangelho é em confrontar a pessoa interna da Tamara. É quem eu sei que eu sou. Porque todos nós refreamos a nossa maldade. Todos nós, diante de qualquer pessoa, até do nosso cônjuge, a gente refreia a nossa maldade. A gente sabe do que a gente é capaz de fazer se dá abertura para ela sair. Mas nós refreamos. A grande questão começa a ser quando nem mais o Espírito de Deus consegue refrear a maldade do nosso coração. Porque, às vezes, a maldade vai estar ligando a culturalmente fazer algo mal, perverso, que a gente lida, qualquer outra coisa. Mas coisas malignas, obras malignas diante de Deus, não é só coisas perversas, culturalmente, humanamente falando, qualquer cultura pode falar que é perversidade, ou é erro, ou qualquer outra coisa. É devotar o coração a um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. Então, o neopentecostalismo muitas vezes promete mudar o quê? As circunstâncias. Declare, né, para que a realidade muda. Não, não tá com depressão, nada, não fala isso não, menina. Fala que você já teve vitória, que você vai conseguir. É um medo de falar, de enfrentar a realidade, de achar que se falar a palavra negativa, achando que o evangelho é energia. É pensamento positivo. E não.
Então, muitas vezes promete mudar circunstâncias. O moralismo promete mudar comportamento. Mas o evangelho muda o coração. E quando o coração é transformado, a vida começa a ser transformada também. Então, como ensinou Jonathan Edwards, a verdadeira religião consiste principalmente nas santas afeições. A graça não apenas informa a mente, ela redireciona os amores do nosso coração. Então não é somente sobre receber informações acerca de Cristo. Não é só sobre vir na igreja para ouvir uma informação a mais que você não conhece da pessoa de Deus que você vai aprender hoje. Não, o evangelho não é uma informação, ele é um decreto, ele é a vontade de Deus. Ele é um Deus revelado. Ele é muito maior do que qualquer informação que pode chegar no nosso coração. Não é sobre ser plenamente informado sobre Deus, é sobre conhecê-lo, vivendo um relacionamento e se relacionando com as Escrituras. Até quando a gente vai se sujeitar a um evangelho raso? Onde a gente fala que é crente, tem aparência de crente, linguajar de crente, roupa de crente, frequenta lugar de crente, manda crente. Sabe, a minha indignação em perceber a pessoa de Cristo, sabe, em doar tudo que é, tudo que fez, tudo que representa, recebendo o mínimo. Recebendo lixo, sabe? Lixo humano da pior espécie, de pensamento, de obra, de devoção, de afeição de coração e por aí vai. Então, olha só, a profundidade da depravação. Aqui a gente está falando sobre um princípio, uma doutrina, que é a depravação total. E olha só, quando a teologia fala sobre a depravação total, muitas pessoas imaginam que isso significa que todos são tão maus que todos nem são tão maus quanto poderiam ser. Ou seja, todo mundo é mau, mas poderia ser pior. Não é sobre isso. A depravação total significa que o pecado afetou todas as dimensões do ser humano. Nós caímos e somos inimigos de Deus em todas as dimensões e formas e pensamento, em tudo que nós somos inimigos, éramos inimigos de Deus. Então, nossa mente, nossa vontade, nossos afetos, nossa consciência, nossa moralidade, nossa espiritualidade, nada ficou intacto. Tudo caiu diante de Deus. Tudo foi deturpado. Tudo foi completamente desfeito diante da soberania de Deus. Nada restou. Em todas as áreas do ser humano, nós éramos inimigos de Deus. Isso quer dizer que todo ser humano pratica toda espécie de maldade. Isso não quer dizer que todo ser humano pratica toda espécie de mal, mas significa que nenhuma parte da nossa natureza permaneceu imune aos efeitos da queda. Então não é sobre dizer que nós praticamos maldade contra os outros o tempo todo. É sobre entender que não há, diante da nossa natureza, nenhuma parte que ficou imune à queda do homem. Em todas as áreas, nós somos maus. E nós dependemos do Espírito de Deus para refrear a maldade do nosso coração. Então, como explica Sproul, o pecado é radical, não porque seja o pior possível em intensidade, mas porque alcança a raiz da existência humana. Toda pessoa foi afetada pela rebelião contra Deus. Toda natureza, toda criação caiu diante de Deus com a queda do homem. Tudo foi causa do pecado. Não existe nada criado hoje que não esteja debaixo da rebelião contra Deus. O Senhor nunca se apresentou como inimigo. Nós nos tornamos inimigos contra Deus. Então essa verdade é indispensável para compreendermos a reconciliação. Se nossa condição fosse apenas de fraqueza, precisaríamos de ajuda. Se fosse apenas de ignorância, precisaríamos de informação. Mas porque éramos inimigos de Deus, precisamos de
redenção. Precisamos de novo nascimento, nova mentalidade, novo estilo de vida, nova forma de viver, encarnar Jesus em pele humana, fazer Cristo andar sobre a cidade de fora através de você. Isso é o chamado, não somente do Evangelho, mas isso foi o que nos reconciliou com Cristo. A outra fase, agora, porém, todo o Evangelho cabe aqui. Antes, estranhos, agora, reconciliados. Antes, inimigos, agora, filhos. Antes, condenados, agora, justificados. Antes, mortos, porém agora, vivificados. Toda vida flui do trono de Deus. Toda justificação flui do trono de Deus. Tudo que nós experimentamos em vida flui do trono de Deus. Essas duas palavras marcam a intervenção soberana da graça de Deus. Não foi um homem que atravessou o abismo, foi Deus quem veio ao encontro do homem. Essa é a essência do Evangelho. Não é você que tomou uma decisão por Cristo somente. Ele veio te encontrar. Isso muda qualquer perspectiva. Um Deus soberano, infinitamente maior do que qualquer projeção que a nossa mente possa fazer, veio nos encontrar. Escolheu, foi da sua vontade se revelar. Foi da sua vontade se reconciliar com seus inimigos. O cristianismo não é a história do homem procurando Deus, é a história de Deus buscando pecadores. O Senhor está buscando e salvando a todo momento pecadores. A outra frase, vos reconciliou. Paulo não diz, vocês reconciliaram-se. Não é sobre você ter o poder de reconciliação com Deus. Ele diz, vos reconciliou. Alguém te reconciliou. O sujeito da ação é Deus. Essa é uma das verdades mais preciosas da salvação. A iniciativa pertence inteiramente ao Senhor. Foi Deus quem teve inteiramente a iniciativa de te encontrar, de te salvar e de redimir os seus pecados. Nós não demos o primeiro passo, nem sequer desejávamos fazer isso. Porque dentro da nossa natureza não havia nada que clamasse por uma reconciliação com Deus. Muito pelo contrário. O nosso coração sente prazer em continuar perseverando em uma rebelião contra o Senhor. Então, como escreve John Owen, o pecador não contribui para a sua reconciliação com Deus mais do que um morto contribui para a sua própria ressurreição. Toda a iniciativa da salvação pertence à graça e à soberania de Cristo. Foi Deus quem fez tudo. Não tem nada que você possa fazer para ajudar a graça a fazer e efetuar a sua vida. Isso destrói qualquer orgulho espiritual, pois toda glória do Evangelho e da reconciliação de pecadores, inimigos reconciliados com Deus, é de Cristo. Nada nós podemos nos vangloriar. A próxima frase, no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Paulo faz questão de destacar a materialidade da encarnação. Cristo reconciliou no corpo da sua carne. Isso combate diretamente qualquer ideia de que Jesus apenas parecia ser humano. Jesus, literalmente, de forma literal, incorporou a vida humana, viveu a vida humana. O Filho eterno assumiu verdadeira natureza humana, sentiu fome, sentiu cansaço, dor, sofreu, derramou sangue e morreu. A reconciliação não aconteceu por meio de uma ideia, nem de uma filosofia, nem de uma energia espiritual que emana de um pensamento positivo, ou talvez da impossibilidade de falar palavras negativas. Ela aconteceu na história, num corpo real, numa cruz real,
sobre uma morte real. Jesus viveu a realidade humana. Então, como afirma a irmã Bavinck, somente porque Cristo era plenamente Deus e plenamente homem, pôde realizar uma mediação perfeita entre Deus e os homens. Se lhe faltasse qualquer uma dessas duas naturezas, faltaria também a suficiência da sua obra redentora. Se Jesus não fosse plenamente homem e plenamente Deus ao mesmo tempo, e essas duas realidades coexistindo em seu ser, ele não poderia ter salvado com tanta suficiência na sua obra de redenção. Somente sendo plenamente Deus para satisfazer a vontade e a justiça e a sede de ira de um outro Deus. Que não é um outro Deus, é o mesmo Deus. Vou consertar aqui, porque senão fica parecendo. Então, nós precisamos entender o que eu sempre falo. Quando foi para saciar a justiça, quando foi para saciar a ira de Deus, Deus não enviou um bom homem. Deus enviou a si mesmo. Somente ele tinha plena capacidade de saciar o seu clamor por justiça diante da rebelião dos homens. A próxima frase, para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Chegamos no propósito da reconciliação. Olha só. Observe que Paulo não diz que Cristo morreu apenas para nos livrar do inferno. Ele morreu para nos apresentar diante do Pai. E como? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Por quê? Porque a obra de Cristo foi perfeita, Silvio. Ela não precisa de nenhuma ajuda. E tudo que nós vivemos e fazemos é em gratidão e honra ao que Cristo conquistou por nós. Em amor e devoção ao que Cristo conquistou por nós. Essas palavras lembram os sacrifícios do Antigo Testamento, que precisavam ser sem defeito. Agora, Paulo diz que Cristo apresenta o seu povo como sacrifício aceitável diante de Deus, não porque sejamos perfeitos em nós mesmos, mas porque fomos revestidos da justiça de Cristo. Aqui encontramos a gloriosa doutrina da justificação. É como se Cristo trocasse a nossa roupa e nos vestisse com a justiça que ele conquistou com o seu sacrifício da cruz. A perfeição não está na regrinha, a perfeição não está na habitualidade, não está no sistema religioso. A perfeição está meramente e inteiramente sobre o sacrifício de Cristo na cruz. E ele nos apresentará como sacrifício santo, inculpável e irrepreensível diante de Deus. Porque isso foi o que o seu sacrifício conquistou na cruz, para cada um de nós. Então Deus não ignora o nosso pecado. Ele o julgou em Cristo. Não passou desapercebido. Não é que Deus olha o nosso pecado e fecha os olhos para a nossa realidade pecaminosa. O nosso pecado foi julgado na cruz de Cristo. Passou pelo pente da cruz. O pecado da humanidade da época, da humanidade que havia vivido antes da época e daqui a de vir. E olha só, Deus não ignora o nosso pecado, ele julgou em Cristo. E agora atribui aos que creem a perfeita justiça do seu Filho. Ou seja, todos nós que, assim como o versículo que a gente leu anteriormente, de João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora, todos nós somos e vivemos com base naquilo que Cristo conquistou na cruz, justificados por seu Filho. Então, olha só o que escreveu Martin Lloyd Jones. O cristão jamais deve olhar para si para encontrar a base da sua aceitação diante de Deus. Toda a sua esperança repousa exclusivamente na justiça perfeita de Cristo, recebida pela fé. Não tem nenhuma glória, não tem nenhuma conquista por aquilo que nós podemos fazer para Deus.
Tudo foi construído, foi recebido por nós por meio da fé, mas através da justiça perfeita de Cristo conquistada na cruz. Então, o que a gente precisa permitir? Voltar ao tema central, que é o quê? Por que a contemplação do verdadeiro Cristo produz uma devoção muito maior do que aquela dirigida ao Cristo imaginado? Porque Cristo imaginado promete melhorar a nossa vida. Mas o Cristo revelado nas Escrituras fez algo infinitamente maior. Ele nos reconciliou com Deus. O que os movimentos de heresia vão dizer por aí? Que Cristo o Evangelho é uma autoajuda. A espiritualidade é autoajuda. Você tem que ter uma espiritualidade, você tem que ter uma espiritualidade, você tem que se apegar a alguma coisa. Você precisa de Deus para as coisas, mas não se dobra diante do senhorio desse Deus. Mas o que as Escrituras vai dizer? Que ele não veio para nos ajudar, ele veio para nos reconciliar com Deus. Antes de Cristo, nós éramos inimigos e estávamos em rebelião eterna contra Deus. Não éramos pessoas neutras, nós éramos inimigos. Então, ele não apenas nos deu propósito, nos deu paz com Deus. O que Cristo veio nos entregar? Paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Não veio restaurar a nossa autoestima, restaurou o nosso relacionamento com o Pai. Não veio realizar sonhos, mas entregar a sua própria vida. Quando compreendemos isso, a pergunta deixa de ser o que Cristo ainda pode fazer por mim. Porque às vezes a mentalidade que a gente vive de evangelho é exatamente isso. A gente olha as circunstâncias que a gente acha que está fora de lugar na nossa vida e a gente mentaliza, logo já joga nas mãos de Deus. Por que Deus não resolve esse problema aqui para mim? O que Deus pode fazer mais por mim diante da realidade que eu estou vivendo? O que Deus pode ajeitar mais na minha vida? O que Deus pode me abençoar mais? Mas a pergunta passa a ser, como posso oferecer toda a minha vida àquele quando eu ainda era seu inimigo, entregou-se por mim? Nada do que a gente faça diante daquilo que Cristo fez compensará o que ele se entregou. O fato dele ter se entregado a cada um de nós. Essa é a devoção que nasce do verdadeiro evangelho. Ela não brota da manipulação, não nasce do medo, não depende de campanhas. Ela nasce da contemplação da graça e da pessoa de Cristo. O verdadeiro evangelho, ele vai frutificar no nosso coração quando nós aprendermos a contemplar a graça e a pessoa de Jesus. Nunca vai ser por manipulação, nunca vai ser por medo do inferno, nunca vai ser em viver campanhas, em vigília, subir monte, fazer tudo que você poder imaginar. Nunca vai ser sobre isso. Ela vai nascer da verdadeira contemplação do Deus verdadeiro. Como ele se revela, qual a opinião que ele tem sobre si. Isso é verdadeiramente como ele é. Então, é relativamente fácil construir um sermão que critique qualquer movimento, né? O pentecostal, teologia da prosperidade, né? A teologia da vitória, confissão positiva e por aí. Agora, se torna muito mais difícil e muito mais biblicamente difícil é construir um sermão que faça cada um de nós ir embora para casa pensando como Cristo é infinitamente mais belo do que eu imaginava. A maior dificuldade hoje de qualquer igreja, de qualquer liderança, de qualquer pastor que seja verdadeiro no evangelho, é de fazer com que cada um de nós vamos para nossa casa, que a gente vá para nossa casa pensando o quanto Cristo é infinitamente mais belo do que aquilo que a gente imaginava que ele era. Há uma frase do Thomas Chalmers que marcou profundamente a história da igreja. Olha só. Ele afirma que o coração ele não abandona um amor simplesmente porque lhe mostramos que este amor é errado. Ele abandona um amor quando encontra um amor maior. As pessoas não deixarão definitivamente o Cristo imaginado apenas porque eu e você vamos provar que ele é falso. Elas o abandonarão quando contemplarem a beleza,
a majestade, a suficiência e a glória do verdadeiro Cristo. Não é sobre falar somente seu Deus é falso. O Cristo que você está imaginando, o Cristo que você está devotando no seu coração é falso. Não é somente falar sobre isso. É em conseguir manifestar e fazer com que essas pessoas contemplem a beleza, a majestade, a santidade, a suficiência e a glória do verdadeiro Cristo. Afinal, a pergunta mais importante de hoje não é apenas quem é Cristo, quem é o Cristo que as pessoas estão seguindo, e sim o Cristo que governa os meus afetos hoje. É realmente o Cristo revelado nas Escrituras? Diante de tudo isso que a gente falou hoje, de tudo isso que a gente já falou no sermão passado, que essa é a continuação. Hoje, quando nós analisamos o Cristo que nós imaginamos na nossa cabeça, nós temos certeza que ele é realmente o Cristo revelado nas Escrituras? Isso é o que vai fazer com que a gente não viva em constante rebelião, praticando obras malignas, inimigas de Deus, no entendimento. Isso é o verdadeiro evangelho. Vamos orar para a gente poder encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, para que o Senhor nos traga uma nova consciência, Deus. Eu oro para que o nosso coração se dobre diante do seu senhorio. Eu oro, Espírito Santo, para que as nossas afeições, Deus, encontrem razões em Ti, Espírito Santo, que nós sejamos impactados com a beleza da sua santidade, com a glória que há em Ti, através da Tua justiça, Senhor Jesus, da Tua majestade, de tudo aquilo que o Senhor é, de tudo aquilo que o Senhor representa, de tudo aquilo que o Senhor fez por nós e nos reconciliou com Deus. No nome de Jesus, Pai, eu oro para que o nosso coração venha conhecê-lo verdadeiramente. Eu oro, Espírito Santo, para que a gente encontre prazer em ler a Tua palavra, que a gente encontre prazer em Te conhecer, em debruçar nas Escrituras, e ensinar os nossos filhos o verdadeiro Cristo. Que nós venhamos investir tempo na comunhão dos irmãos, que nós venhamos investir tempo em estar, Senhor Jesus, na congregação, que nós venhamos investir tempo, Senhor Jesus, em estar em família, em trazer a nossa família, em cultuar ao Senhor, em estar diante do Senhor, em encontrar prazer e gozo, Senhor Jesus, na Tua presença, na Tua família, no povo que o Senhor está reunindo para si. No nome de Jesus, Pai, traga uma nova mentalidade, Senhor Jesus. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nos leve a viver o verdadeiro evangelho, Senhor Jesus, para que todas as áreas, Senhor Jesus, que não passou imune à queda, que não passou imune, Senhor Jesus, à rebelião contra quem o Senhor é, seja dobrada diante do Senhor, seja dobrada diante do seu amor, seja dobrada, Senhor Jesus, diante do Cristo verdadeiro. Porque como nós poderíamos viver um evangelho onde quando nós vivíamos enganados em um falso evangelho, adorando um falso Cristo, debaixo de uma falsa liderança ou de qualquer outro contexto, nós éramos muito mais devotos diante do Senhor. E hoje, com os olhos abertos, diante da consciência do verdadeiro Cristo, diante da consciência do verdadeiro Deus, nós não estamos devotando tudo que nós somos diante do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha confrontar o nosso coração, confrontar o nosso entendimento, confrontar todo o nosso eu, Senhor Jesus, e ajustar o nosso coração no devido lugar. É que eu oro, Senhor Jesus, e te peço no nome de Jesus. Amém.